Bom, continuando a sessão do dia 7 de julho, parte da manhã, vamos para o item 6 da pauta, GEM, Assessoria em Comércio Exterior, né? A recorrente à Fazenda Nacional, de relatoria do conselheiro Caio. Por favor, conselheiro, o senhor está com a palavra. Obrigado, presidente. Voto depositado. Bom, fazendo um breve relatório que trata de recurso interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional contra o acórdão final 959, proferido pela segunda turma ordinária da 4ª Câmara da primeira sessão, em 12 de abril de 2012, que deu provimento ao recurso voluntário apresentado pela contribuinte, cancelando o lançamento de ofício em razão da constatação da decadência do crédito tributário. Em resumo, a contenda tem como objeto a exação de IRPJ, CSLL e contribuição ao PIS e COFINS do ano calendário de 1996, lançado em face da contribuinte em razão da constatação de omissão de receitas, procedendo-se ao arbitramento do lucro para o cálculo da autuação. Registre-se desde já que o celeuma aqui é atinente à decadência do crédito tributário, constatada então pela turma CO, pela aplicação do artigo 150. Aí eu complemento meu relatório com um trecho do relatório do acórdão recorrido, e, em resumo, a gente tem um cenário em que a DRJ deu provimento parcial à impugnação do contribuinte, reduzindo o montante da exação apenas de alguns valores retidos e adiantados ao longo do ano calendário, que aí eu já aproveito para comentar, nesse caso já tem até na decisão da DRJ um reconhecimento de recolhimento parcial, que foi o que justificou o ajuste da base tributável do IR da CS, que foi esse provimento parcial da impugnação. Inconformada, a recorrente apresentou apelo ao CARF, reiterando uma alegação de suposta nulidade em procedência do lançamento, que acabou em julgamento afastando também a multa qualificada e também, em consequência disso, reconhecendo a decadência total do lançamento pela aplicação da regra do 150, parágrafo 4º. Intimada, a Procuradoria não apresentou embargo de declaração, mas interpôs diretamente recurso especial agora sobre análise, defendendo tese de que os tributos agora especificamente exigidos nessa autuação não foram adiantados, não podendo, por consequência, ser então objeto de qualquer homologação, o que, por sua vez, afastaria a regra da decadência adotada no acórdão, devendo prevalecer o artigo 173, inciso 1º. Processado o recurso especial da Procuradoria, esse foi integralmente admitido por um despacho que, inclusive, é da conselheira Edeli, que deixa claro que houve divergência em relação a essa tese específica da Fazenda, que não houve adiantamento deste tributo especificamente a este fato gerador colhido pelo lançamento de ofício. Assim, presidente, posso prosseguir na admissibilidade? Pode sim. Ok. Inicialmente, reitera-se a tempestividade do especial da Procuradoria, anteriormente já reconhecido pelo despacho, considerando a data da sua interposição, o seu conhecimento está sujeito, à hipótese do artigo 67 da portaria 343 de 15. Conforme relatado, a contribuinte não se insurgiu contra o recurso especial, ainda que devidamente intimada. Assim, considerando tal circunstância e uma simples análise dos paradigmas 2301, final 79, 2402, final 634, resta realmente evidente o dissídio jurisprudencial necessário, assim como já reconhecido no despacho. Então, por tal motivo, eu conheço o recurso da Procuradoria da Fazenda Nacional. Pode falar. Muito obrigado. No mérito, uma vez conhecido o recurso da Fazenda, passa-se a apreciação da matéria submetida, qual seja a regra para a contagem do prazo decadencial, dos tributos sujeitos a lançamento por homologação, considerando que não houve o pagamento parcial antecipado dos tributos incidentes sobre os fatos imponíveis escolhidos pela atuação. Melhor esclarecendo, alega a recorrente que, ainda que o artigo 150, parágrafo 4º, regule a caducidade dos tributos sujeitos a lançamento por homologação, para sua correta incidência, abre aspas, afigura-se óbvia a necessidade de se verificar que o contribuinte pagou parte do débito tributário objeto da cobrança. Acrescenta também que, abre aspas, há que se individualizar o recolhimento antecipado para os fatos geradores objeto do lançamento. Caso o contribuinte efetuou o autolançamento na sistemática do lucro real anual,
ou seja, fato gerador 31/12, todavia a fiscalização logrou êxito em comprovar a imprestabilidade da escrita dentro do prazo pela única alternativa estabelecida para apuração do IRCS devidos na modalidade lucro arbitrado trimestral. E, por fim, conclui que, no caso em tela, tratando-se de lançamento de ofício cujos fatos geradores não foram reconhecidos pela empresa, resta claro que, com relação a esses fatos, não houve antecipação. E ele traz os julgados paradigmas como arrimo da sua tese e invoca que essa teria sido a interpretação dada pelo STJ no repetitivo 973733. Pois bem, a data máxima vênia e conferindo o merecido respeito à atuação da Procuradoria da Fazenda Nacional, tal tese mostra-se improcedente e há muito superada, inclusive nesse CARF, bem como na jurisprudência dos tribunais judiciais. Só fazendo um parênteses, essa tese vigorou durante um bom tempo na segunda sessão, de que a antecipação necessária é a antecipação do tributo incidente sobre o fato gerador especificamente colhido na autuação. O entendimento atual deste egrégio tribunal administrativo, interpretando e observando o efetivo teor da decisão alcançada pelos excelentíssimos ministros do STJ no repetitivo, é de que pagamentos e retenções do mesmo tributo, objeto do crédito tributário exigido no mesmo período do qual trata o lançamento de ofício, bastam para configurar o então necessário recolhimento a ser homologado, atraindo então a regra decadencial do artigo 150, parágrafo 4º. Também, em muitos casos, aceita-se a constituição definitiva do débito. Não se exige, essa é a questão, para a atração de tal regra de caducidade, o pagamento parcial antecipado do mesmo e específico tributo sob exigência na autuação. Entende esse conselheiro que, se assim fosse, estar-se-ia diante de verdadeiro paradoxo, cujo resultado seria a virtual inaplicabilidade prática do artigo 150, parágrafo 4º, na contagem do prazo decadencial de qualquer tributo objeto de autuação fiscal, o que claramente não restou estabelecido no precedente julgado pelo egrégio STJ e tampouco na mens legis que se revela do parágrafo 4º do artigo 150. Ilustrando, eu trago um acórdão dessa colenda turma, do mês de janeiro desse ano, de relatoria da ilustre conselheira Viviane, no qual ela deixa claríssimo na ementa que esse pagamento antecipado não é do mesmo tributo, mas sim do tributo da mesma natureza da exigência, efetuado no mesmo período de apuração. Mais do que isso, a superação institucional dessa tese fazendária, agora trazida diante desse nobre colegiado, fica claríssimo na observação do ratio das súmulas CARF número 99, da súmula CARF número 135 e da súmula CARF número 138. Então, se nós observarmos essas três súmulas, cada uma vai tratar de como funciona, qual seria o evento, a postura, a conduta satisfativa de pagamento e antecipação necessária para a atração da regra do 150. A súmula 99, ela fala que bastaria o adiantamento dessas contribuições previdenciárias no mesmo período. A 135 deixa claro que a estimativa antecipada basta para atrair a regra do 150 do tributo lançado no mesmo período. A 138, mesma lógica do tributo retido na fonte. Naturalmente, se vou dar um exemplo, uma omissão de receitas, como aqui é o caso até, se eu sofri uma retenção na fonte, obviamente o valor do auto de infração de omissão de receitas não é o mesmo da retenção na fonte, mas mesmo assim, institucionalmente, aprovou-se súmula falando que essa retenção já basta para a atração do 150, parágrafo 4º. Então, dessa forma, resta superada, inclusive pelo CARF, essa tese fazendária que agora teria a pretensão de ser aplicada. Por fim, eu registro que no acórdão recorrido, 14020000959, o relator, muito diligente, cuidou-se de apurar e certificar a existência de prova de pagamento antecipado dos tributos devidos. Aqui eu trago um trecho, você vê a meticulosidade, se é que existe essa palavra, se não existir eu peço vênia, do relator,
em apontar, inclusive, folhas de onde estariam as provas do recolhimento antecipado do IR, do PIS, da COFINS e da CSLL. Desse modo, não merece provimento o apelo fazendário, mantendo-se o acórdão combatido. Diante do exposto, voto por conhecer do recurso especial da Fazenda Nacional para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo o acórdão. Presidente, é isso. Engraçado, não é a cor da minha voz, mas vocês estão me ouvindo bem? Então tá. Conselheiro André, agora melhorou. Conselheiro André, como vota? Acompanho o relator no conhecimento. Realmente a tese é um pouco mais, vamos dizer assim, sofisticada aqui, né? Deveria haver um pagamento daquele tributo objeto de lançamento, né? Quer dizer, é bem, né? Uma tese um pouco mais. E até, a princípio, eu fiquei um pouco surpreso a respeito até do próprio conhecimento, né, por entender que estaríamos diante de um caso geral, que é aquele ali, e aí por ver como a decisão recorrida, ela se manifestou. Olha, tem os pagamentos devidamente listados aqui, quer dizer, estava com essa dificuldade para estar conhecendo, mas esclarecida a matéria que foi devolvida. A matéria é essa, de que realmente seria a atração dos 150 seria caso houvesse um pagamento, uma confissão, mas do tributo objeto de lançamento. Tá? Isso está bem esclarecido. Só uma observação, doutor Caio, em relação a ele sendo extremamente detalhista e meticuloso. Aqui está muito bem colocado, como o senhor colocou, está muito bem apresentado, como foi relatado aí, a questão dos pagamentos, né? Eu não vi, eu tinha olhado aqui, era agosto, deixa eu ver aqui, era uma COFINS que eu não tinha localizado, de agosto de 96. Deixa eu só ver aqui rapidinho, que eu estava muito rápido aqui, peraí. RPJ, PIS, COFINS, compensado, apagar. Doutor Caio, voto do senhor está irretocável, né? Mas eu não localizei, está aqui na folha 775, no mês de agosto de 96, na tabela, realmente a tabela está tudo colocado como uma parte paga, mas para agosto parece que não tem nada, está em aberto. É um débito, como se diz, irrisório aqui, tá? É muito. Mas para agosto de 96, ele está aqui compensado zero. Quer dizer, não parece que não teria nenhuma notícia de pagamento. Talvez tenha passado despercebido, né? Porque realmente todos os demais são mais de 50 fatos geradores aqui que estão com pagamento, mas aqui eu não localizei para agosto de 96. Então, assim, só para esse aqui, e aqui não tem confissão de dívida também, né? Tem confissão de dívida? Não, né? Eu acho que é só pagamento. Só esse agosto de 96 aqui que realmente eu não localizei o pagamento para ele, tá? Aqui a gente não nos cabe no direito tributário aplicar o princípio da insignificância, né? Apesar do valor ser muito reduzido, aqui a gente não tem essa prerrogativa, tá? Como muitas vezes é aplicado no direito penal aí, afasta-se a infração em razão de sua insignificância. Mas a princípio aqui me parece que esse competência de agosto de 96 da COFINS, ela não estaria com pagamento registrado, tá? Se algum colega quiser se manifestar, confirmar, tá? Seria essa observação. Conselheiro Caio, o senhor ainda quer falar? O senhor levantou a mão? Ok, pode falar. Tá sem microfone. Desculpa, essa dupla... doutor André, obrigado pelo esclarecimento. Duas ponderações. Então, eu ia te fazer uma pergunta, por isso que eu pedi a palavra. É só em relação a COFINS que você não localizou? Sim? Isso, então, realmente. Mas, por outro lado, o que eu gostaria de frisar, não sei se vocês concordam comigo, a conclusão do relator ACO, na decisão ACO, e ele fez essa apreciação de provas, o colegiado inteiro
presume-se também fez e concordou com ele, ele entendeu que satisfatório a COFINS, o pagamento prévio. E quando a Fazenda se insurge, no seu apelo especial, no seu recurso especial, que agora é o objeto de julgamento, ela não está questionando essa constatação. A tese dela é outra. Então, eu não entendo que a gente pode espontaneamente fazer a revisão da análise de provas do colegiado ACO, sem, inclusive, a provocação fazendária. Não é isso que ela está, não é isso que está sendo provocado. O que ela trouxe é essa tese, vamos chamar assim, doutor André, arrojada, né, do que eu até chamei de paradoxo, porque assim, raramente vai se aplicar o 150 para qualquer tributo que virou lançamento de ofício, mas o fato é que, desse ponto de vista, a partir do momento que essa tese é improcedente, prevalece a análise da turma CO. A análise da turma CO houve essa antecipação satisfatória. Se essa análise está errada, ela deveria isso ter sido objeto do recurso fazendário. Senão a gente estaria espontaneamente, não só promovendo aqui uma jurisdição recursal, bem como reanalisando provas sem provocação. Ok? Então, eu deixo eu confesso que eu confiei no voto do relator, cheguei a dar uma olhada, mas eu não entrei nessa meticulosidade do mês de agosto, especificamente de 96. Mas a minha solução para isso é, como eu disse, eu acho que processualmente basta a gente ou reformar ou manter. Se na análise de prova da turma CO, que tem a competência de conhecimento da prova, eles fizeram e chegaram a essa conclusão, se tivesse errada, deveria ter sido o objeto de recurso da Fazenda, senão é jurisdição espontânea, e não obstante sob prova. Minha opinião, data vênia. Eu vou passar a palavra para o conselheiro André, tá? Conselheiro André. Muito feliz das colocações do conselheiro, até porque a gente tem a oportunidade de estar debatendo a questão, tá? Entendo de maneira bem compartimentada o exame de admissibilidade e o de mérito. No exame de admissibilidade, não obstante a tese trazida ter sido um pouco mais, vamos dizer assim, detalhada, né, mais sofisticada, em sede de exame de admissibilidade, em termos regimentais, a parte, ela logrou demonstrar divergência, certo? Logrou demonstrar uma divergência jurisprudencial. E, então, essa matéria sobe para uma apreciação de mérito. Uma vez no mérito, parece, sim, ser de competência, esse colegiado teria competência para poder se manifestar sobre o direito relativo à decadência, tá? Então, e aí aqui até fazendo um breve parênteses aqui, quando o senhor fala de reexame de provas, né, concordo que temos que tutelar esse valor, vou até citar um outro precedente aqui que já enfrentamos aqui, que demandaria um reexame do laudo de avaliação, de fundamentação econômica, tá? Aí entendo ser um reexame de provas, porque ali eu estou... o intérprete do direito, né, o julgador, ele está diante de um laudo, é isso, um conteúdo, uma construção, uma interpretação ali, de uma série de parâmetros de ordem econômica, financeira, e aí não me parece que seria competência da Câmara Superior, ela está revendo uma interpretação do teor, da conclusão feita por uma turma ordinária. Entendo um reexame de provas nesses termos, tá? Quer dizer, na realidade, é uma interpretação, uma qualificação dos fatos postos naquela prova. Esse reexame, entendo que esbarramos num reexame dessa natureza, tá? No caso aqui, ele é diferente porque aqui é um fato bruto, eu não tenho qualificação nenhuma, eu tenho uma informação bruta aqui, dizendo, olha, eu estou vinculado, primeiro, assim, é uma matéria em que estamos vinculados, um repetitivo do STJ, obviamente temos interpretações divergentes sobre o assunto, né, se é só pagamento, ou se é teoria da atividade, ou é pagamento e confissão de dívida, né, mas estamos vinculados, né, mas em cima dessa vinculação, aí me parece que, apreciando, uma vez superado o exame de admissibilidade, apreciando-se o direito, que aí, agora, no mérito, que aí é uma prerrogativa nossa,
nós teríamos, sim, essa possibilidade de estar verificando, aqui nós estamos verificando um fato para ver a consequência jurídica desse fato e face da norma. Quer dizer, aqui eu não estou requalificando uma prova como se faria no exemplo que eu dei, de uma reavaliação da interpretação dada num laudo de avaliação, né, econômica ali, de sobrepreço de base. Não é isso. Aqui eu estou tratando de um fato bruto. Uma analogia bem simples aqui, é como se eu tivesse com um DARF aqui na minha frente, tem um DARF aqui. Vamos dizer assim, veja, né, aqui, se fosse ao contrário, não. A gente estivesse discutindo era a existência do pagamento, e aí a gente viu que tinha um DARF nos autos, né, que não teria passado despercebido, né, por instâncias anteriores. Parece que estamos aplicando o direito, então estaríamos ali, uma vez a matéria tendo sido devolvida, a decadência, e uma vez no direito já há um precedente vinculante a esse colegiado, né, quer dizer, teríamos sim essa liberdade. Então, da mesma maneira de falar que, de acatar um DARF, né, que estaria ali, poderia ter uma consequência jurídica própria, a gente pode aqui sim estar fazendo também esse exercício de não estar acatando a decadência para, na verdade, agosto de 96 do COFINS, por conta de uma ausência de pagamento, tá? Não me parece que encontraríamos óbices para essa tarefa, Dr. Caio. Bom, vou passar a palavra para o conselheiro Caio, depois a gente conclui a votação, ok? Acho que o debate foi esgotado. Por favor, conselheiro Caio. Obrigado. É bem breve. Doutor André, eu concordo com tudo que você falou até o momento, que é isso que eu acho que talvez a gente possa até ter uma divergência natural, de que como foram nos outros casos, de que não houve uma análise específica de uma prova específica trazida anteriormente e um pronunciamento específico daquele órgão agora recorrido sobre aquela prova, natural, a gente decidiu aplicar o direito X em sede recursal e a gente faz só essa verificação de compatibilidade da tese adotada com os fatos, ponto. A questão é que nesse processo especificamente foi feita uma análise desta prova já havia essa análise dessa mesma prova de pagamento, e essa análise foi positiva. Na minha opinião, caberia à Fazenda questionar essa análise, nesse caso específico. Como não foi feito, e já existe uma conclusão sobre a prova pagamento do órgão ACO, e poderia muito bem a Fazenda ter questionado, mas ela não questionou, ela trouxe outra, ainda que seja dentro da decadência, ela trouxe outra tese, e essa tese se mostrou improcedente. Então, como essa prova já foi analisada, já existe uma conclusão sobre essa prova, e não foi questionado a existência de erro, eu entendo que nesse caso específico, é diferente de um DARF, é uma avaliação de prova, porque a partir do momento, a diferença é, a partir do momento que a turma CO falou que, sim, existe prova de todos os meses, e nós vamos virar e falar, não houve erro, está sendo, na minha opinião, espontânea a revisão dessa prova, esse é meu ponto. É bem específico esse caso. Bem Tudo bem. Já deixamos claro aí as claras posições. Conselheiro André, o senhor vai divergir do conselheiro Caio, dando provimento ao recurso da PGFN, no caso? O recurso da Procuradoria é do provimento parcial. Parcial. Ok. Para o fato gerador de agosto de 1996. Mais uma vez, repito, nós não temos a prerrogativa de aplicar o princípio da insignificância aqui, então estamos vinculados, então faço essa constatação, parabenizo o relator, o voto mais do que detalhado, muito bem posto, as argumentações muito bem colocadas, mas aí abro divergência só para esse fato gerador, tá? Ok. Com voto. Conselheira Lívia. O doutor Caio vai fazer alguma observação quanto a esse período, quanto a essa discussão, ou não? Só para saber, porque se for, eu vou pelas conclusões, só porque eu não concordo com esse último ponto, mas se o voto ficar como está, eu acompanho o relator integralmente, só para saber como eu voto. Pode falar, conselheiro. Microfone, conselheiro. Doutora Lívia, eu gostaria de saber o que você entende em relação especificamente a esse mês de agosto do doutor André. Só para eu entender o que eu especifico ou não no voto.
para você me acompanhar. Não, a nossa linha é diferente, né? Eu entendo pela declaração, para mim não seria, mas é mais, não sei o que o senhor vai considerar sobre 96. Você me acompanha pelas conclusões. Tá. Então, pelas conclusões, presidente. Perdi o microfone. Conselheira Edeli, como vota? Eu vou acompanhar o conselheiro Caio pelas conclusões. Esse caso, as minhas premissas de julgamento são completamente diferentes, né? Então fica bem difícil. A contribuinte entregou da IPJ, lucro real, ano calendário 96, informou lá suas apurações. Houve uma discussão quanto à documentação de suporte da escrituração, ao final o lucro acabou sendo arbitrado. Em caso de arbitramento, eu sempre aplico 173, mas houve toda uma discussão aqui quanto a justificativas apresentadas pela contribuinte de extravio dessa documentação. Houve até uma ação judicial em face da empresa para a qual ela entregou os livros para a reconstituição da escrita. Então, a questão a minha conclusão aqui de tudo por onde eu passei é que essa apuração informada da IPJ ela não foi suficientemente infirmada para que eu pudesse determinar a aplicação do 173 nesse caso. Então, como minhas premissas são completamente diferentes, né, e tem uma da IPJ que ao final me parece ela não foi de todo invalidada, então eu acompanho o relator pelas conclusões. Ok. Conselheira Amélia, como vota? Eu também vou pelas conclusões. Só com relação a essa questão do mês de agosto, acho que o valor era de R$5, que ele comentou. Não tinha uma vedação de você recolher um DARF abaixo de R$10? Não lembro se nessa época já existia, mas eu lembro que a gente não consegue recolher um DARF no valor abaixo de R$10, né? Então, existiria um impedimento até para esse recolhimento, se fosse o caso. Mas, enfim, pelas conclusões eu acompanho o relator. Ok. Conselheira Viviane, como vota? A Viviane sumiu. Só um instantinho, gente. A ausência momentânea de doutora Viviane na hora de proclamar o seu voto. Falha técnica. Já está voltando. Conselheira Viviane, como vota? Perdão, presidente. Fui clicar aqui para voltar na tela e fechei. Mas estou aqui, eu participei até o final. Você ouviu o voto da Amélia? Ouvi. A Amélia foi para as conclusões. Paramos exatamente no seu voto, não é isso? Faltava. Então vamos lá. Agora o meu. Eu ouvi você chamando meu nome e fui voltar para a tela. Então, eu acompanhei o relator. Na íntegra? Acompanho. Pelas conclusões. Ok. Conselheiro Toselli, como vota? Presidente, realmente dá um pouco de dúvida do que é o objeto do recurso especial aí, mas o doutor Caio me convenceu que eu acho que essa premissa não mais se discute no especial. A partir do momento que o colegiado acolhe, adotou que houve antecipação de outros tipos de pagamento, e sob esta premissa, ele aplicou o 150, parágrafo 4º, a Procuradoria deveria ou embargar, alegando erro de premissa. E o que ela fez com uma tese jurídica, matéria exclusiva de direito, criou uma tese interessante que era aplicada, como bem levantado pelo relator, para as contribuições previdenciárias e que nas próprias contribuições previdenciárias caiu por terra. Então, incomoda um pouco, talvez, essa suposta premissa equivocada, mas, na segunda minha reunião aqui, eu já estou começando a me acostumar que o recurso especial, a gente, às vezes, fica um pouco engessado. Então, processualmente, isso não é matéria da lide aqui, como bem apontado pelo relator. Então, nesse sentido, eu acompanho e parabenizo o voto. Ok, eu também acompanho o relator. Então, foi por unanimidade conhecido o recurso e negado provimento por maioria, vencido o conselheiro André. Votaram pelas conclusões
conselheira Lívia, Edeli e Amélia. Tá certo, gente? André, por favor, quer falar? Ok. Vencido, só uma observação, complemento. Vencido, conselheiro André, que dava provimento parcial. Provimento parcial, perfeito. Provimento parcial, muito bem. Conclusões, Lívia, Edeli e Amélia, certo? E, eu queria, antes de ir para o almoço, eu queria conferir a palavra à conselheira Edeli, que ela começou a falar sobre o professor Botalo no início e ficou um pouco travado. Eu queria ouvir, deixar consignado na gravação antes do almoço, sua homenagem ao professor Botalo. Só registrar os meus sentimentos, minha homenagem. O Dr. Botalo foi meu professor de Direito Constitucional na faculdade, né? Depois, inclusive, fiz uma pós-constitucional, gosto, tenho especial apreço pela matéria, ele é excelente profissional, foi também diretor da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, onde eu me formei, por isso o registro das homenagens. Ok. Pessoal, então vamos parar a gravação agora, vamos para a nossa pausa do almoço, retornaremos às 14 horas, tá certo? Então, muito obrigada, conselheiros, e até mais. Até já.